地獄はないだろうと信じたかった彼の人類最悪の意はいつもの突に扉を叩く音は絶えず一つさ方で招かれた最悪の意は悪夢のように月死を裏切る者奴らは駆逐すべき敵だあの人どんな変わって瞳で俺たちを見つめていた何を捨てれば悪魔をしのげる命さえ魂さえ決して惜しくなどはない捧げよう捧げよう心臓を捧げよう全ての人生は今この時のために捧げよう捧げよう心臓を捧げよう進むべき未来をその手で切り開けO bagulheta hardware. Light agora tinha acabado de entrar na força-tarefa, e a pedido de Ellie, Light daria uma olhada em todo o material que eles tinham até agora, e quando Ellie pergunta a que conclusão Light havia chegado, Light diz que dando uma olhada no material que viu até agora, é improvável que tenha sido o trabalho dos Kiras. Embora pareça que eles tenham evoluído, isso parece mais com o padrão do segundo Kira, mas se ele tivesse tido uma evolução, provavelmente seria na questão do alcance de morte, e não algo como poder matar só com o rosto, e o padrão de mortes também é diferente. Então possivelmente eles estariam falando de um terceiro Kira, e um que não tem contato com os outros dois. Isso poderia ser algo para chamar a atenção dos Kira, mascarando isso chamando a atenção da força-tarefa. Ellie acaba pensando que Light não decepcionou, e que Light pensa exatamente igual a ele, principalmente no fato de eles não trabalhassem juntos. Então eles poderiam atrair esse terceiro Kira, e pegando o terceiro eles vão ter mais informações sobre os outros dois, ou até mesmo fazer o terceiro ficar contra os dois primeiros. E pediria a Light para fazer uma mensagem fingindo ser o Kira, a tempo de sair no jornal à noite. Light sente que Ellie, embora não suspeitasse dele, ainda estava o testando, talvez por ter entrado agora. Ele queria medir o quão longe ele poderia ir, e graças a isso Light encarna no personagem, e então eles postam uma mensagem dizendo ser o verdadeiro Kira, o primeiro, não o segundo e não o terceiro Kira que diz ser um dos primeiros, e não vai fazer nada a esse terceiro Kira pelo fato de acreditar que esse terceiro Kira quer estar ao lado deles. Misa assiste isso, a toda a mensagem a qual eu não vou detalhar aqui, e então responde que vai fazer como Kira fizer, e diz que sabe que ele não tem os olhos, mas não vai tentar os matar, e pede para ele achar um jeito para eles se encontrarem, e quando o fizerem poderiam confirmar usando mostrando seus Shinigamis um ao outro. Aizawa pergunta o que isso significava. Olhos, mostrar Shinigamis, e ele cai da cadeira assustado de que Shinigamis realmente existam, perguntando se poderia acreditar nisso, e então Light percebendo quanto o terceiro Kira é idiota. Então eles começam a discutir sobre isso. Light diz que a palavra Shinigami pode ser em referência a seu poder de matar, e os olhos deveriam ser referente ao poder de matar apenas com o rosto. Ellie então concorda com isso, de que esses significados deveriam ser algo mais específico, de que seria algo que apenas Kira poderia saber. Então armam uma estratégia de que se eles não responderem, o terceiro Kira pode tentar pressionar o primeiro ou o segundo para se encontrarem, então eles poderiam os pegar, porém Light tinha outros planos, afinal ele tinha um Mikami do seu lado, então mesmo que ainda estivesse sendo vigiado, através do Ryuki eles poderiam driblar qualquer vigilância. Então Light quando estivesse sozinho com Ryuki que passava dia com um e dia com o outro, então Light diz para ele responder a mensagem, mas sem deixar nenhum tipo de rastro na fita, falando para ele pedir a Ryuko para levar a mensagem para TV Sakura, já que ele estava investigando os correios. E na mensagem estaria o seguinte: olá, aqui quem fala o segundo Kira, o primeiro no momento está incapacitado.
então eu assumirei daqui. Terceiro Kira, se quer se unir a nós, lembre-se, não deixe nenhuma evidência física. Nossos Shinigamis deverão se encontrar no prédio mais alto, à meia-noite. Levanta um pedaço do poder. Nossos Shinigamis trocarão a nossa fonte de poder. Assim, quando aparecermos perto um do outro, saberemos. Então Rin conta pra Misa como se mata um Shinigami, e pouco depois ela vê a mensagem do segundo Kira, e então entende a mensagem, e tira uma folha do Death Note, e entrega pra Rin levar até o Ryuki no prédio mais alto e levar a folha a Kira. Ele também vê a mensagem e diz que com isso eles pegarão o Kira, depois de investigarem quem foi das famílias dos policias que usou o correio para enviar qualquer coisa. Eles acabam vendo que não foi ninguém, eliminando a possibilidade do segundo Kira estar dentre aquelas famílias. Light também não tinha entrado em contato com ninguém, então ele não poderia mesmo ser o Kira. Assim ele tira todos os espiões sobre a família Yagami, que ele tinha posto para continuar vigiando secretamente, e mandaria membros da Interpol vigiarem aquele prédio, quem entra e quem sai e seus antecedentes. Eles não haviam especificado o dia, por essa razão eles ficariam lá todo o dia. E pouco depois, à meia-noite, Ryuki e Rin se encontram trocando folhas do caderno, e ele entrega a mensagem que Light tinha pedido para entregar ao Shinigami do terceiro Kira, que ele era o Shinigami dos dois que dividem o caderno. O primeiro Kira se infiltrou na polícia, e o segundo também possui os olhos agora, e que eles deveriam se encontrar no dia 23 em Shibuya. Porém, antes disso, ao irem no café, Light consegue ver o Shinigami da Misa, e ao se aproximar, Misa percebe que Light não tem o tempo de vida embaixo, nome perguntando se ele era o primeiro ou segundo, e Light diz que era o primeiro. Daí em diante eles começam a conversar, e diz que a polícia estava tentando enganar ela, então não precisavam fazer mais nenhum movimento, nem ela nem o outro. Ele ia pedir pro Rick sempre entrar em contato quando precisar, e ela deveria fazer o mesmo com Ren. E então Light leva a Misa para casa dele, dizendo que foi realmente esperto ele ter feito a troca de folhas do caderno. Graças a isso ele pôde ver ela, e discutindo no quarto do Light. Ela diz que queria namorar o Light, e como não tinha nenhum empecilho, não teria como negar, e a conversa dele seria basicamente a mesma do anime. Então Light, movido no puro interesse, aceitaria a namorar, pensando que teria duas pessoas com os olhos de Shinigami, e que ela iria morrer. E eles continuariam conversando, e Light fica pensando num plano para matar Ellie, e pede alguns dias para Misa. Ellie fica intrigado com a situação, e diz que talvez o terceiro Kira já esteja com eles, e que talvez tenham feito o terceiro Kira parar de mandar mensagens, e a investigação dos membros da polícia não estava dando em nada, então ele iria pedir para investigar pessoas próximas aos membros da família suspeitas. Mas sem contar ao Light, que ainda estava pensando em como ele poderia matar o L. Numa segunda visita da Misa, Light estaria com seu Death Note novamente. Eles conversam e Rin concorda em matar o L pro Light. Então Light fica animado, e diz que a partir de agora, Misa renunciaria do seu Death Note, segurando o dele para não perder as memórias, e devolveria o Death Note dela para Rin, que jogaria o Death Note chão, e Light o pegaria, se tornando o novo proprietário do Death Note de Rin. E renuncia ao seu Death Note, o devolvendo para Rick, que o joga no chão, e Misa o pega. Assim ambos teriam trocado a posse de seus Death Notes, de forma a Ryuk ser quem segue a Misa agora e Rin ser quem segue o Light agora, para que ele pudesse ver o nome do L. Mas por Light não confiar tanto na Misa, a convenceria a deixar seu Death Note com o Mikami, enquanto Light ficaria com o dele próprio. E para onde estava a base da força-tarefa? Ao chegar, L diz que não sabe como ele vai reagir, mas Misa estava presa sob suspeita de ser o segundo Kira. Sim, isso aconteceu mais cedo devido a Misa começar a namorar o Light mais cedo. Agora de volta à narrativa. Mesmo tirando os agentes de perto, ele ainda vigiou ele de longe através de câmeras de segurança, e soube da Misa a mané, e ela tinha a proximidade com ele que o segundo Kira deveria ter com o primeiro. Então, no ponto atual da investigação, Light era o principal suspeito de ser o primeiro Kira, e Light agora não sabia como reagir. Pelo menos o Death Note não estava mais com ela, e Rin estava do seu lado. Ele complementa ainda na frente de todos, dizendo que se ele morrer nos próximos dias,
dias, eles poderiam considerar Light Yagami como Kira, e isso seria reforçado pelo fato do segundo Kira ter mencionado que o primeiro estava indisposto, e poderia ser pelo fato de saber que ainda estava sendo investigado. Não era plena certeza, mas sendo Misa o segundo Kira, o primeiro teria de ser alguém próximo a ela. O pai de Light fica puto com isso, mas vê razão nas palavras de Ellie. Em casa, Ryuki e Rei estariam com Light, e Rei diz que foi ver a Misa. Junto com Ryuki, ela abriu mão da posse do Death Note, deixando tudo pra ele. Mas no momento, o verdadeiro possessor do caderno dela era o Mikami, e que Light deveria salvar ela ou morrer. Light pensa que tudo bem, graças a Mikami ele teria como lidar com isso de maneira apropriada, e que estava na reta final da batalha contra Ellie, mas a prisão da Misa foi um contratempo, e que era hora dele dizer adeus àqueles dois.